meninos e meninas, como é que estão? E como é que estão participando das videoaulas? Estão assistindo mesmo ou estão só fazendo as atividades? Espero que estejam assistindo, né? Para acompanhar as explicações. Na aula passada a gente começou a estudar a fábula e hoje nós vamos corrigir os exercícios. E olha só, como a gente está estudando fábulas, nas fábulas os personagens são os animais ou objetos inanimados. Olha só, nós temos companhia aqui, ó. Essa gatinha aqui que sempre vem me visitar e ela tá aqui, que é colo o tempo todo, às vezes caminhando no meio da aula, igual na aula passada. E acho que ela tem dona, ela sempre vem aqui passear. Ela tem coleirinha. Bom, eu vou começar a nossa aula colocando aqui, colando aqui a leitura do Pietro, porque o Pietro, lembra que a nossa última aula, eu pedi, na última aula eu pedi que vocês, no último exercício, que vocês pesquisassem no Google uma fábula e vocês fizessem a leitura e me enviassem para a gente treinar a fluência. Então, como se a gente estivesse na sala de aula, nós vamos começar a nossa aula com esse momento de leitura, com esse momento de fluência. Aí eu espero que outros me mandem vídeos com as suas leituras depois, tá bom? Para a gente poder usar aqui nas nossas videoaulas. Então, eu vou colocar aqui um trechinho da leitura do Pietro, tá bom? E me mandem as leituras de vocês, os exercícios de vocês. Às vezes respondam, você pode gravar um vídeo respondendo uma das questões, que tal? E a gente usa aqui nas nossas videoaulas. Então, vamos lá agora. A raposa e as uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: eu nem estou ligando para as uvas. E nossos exercícios, nós vimos, eu mandei 2 textos para vocês, aquela fábula da tartaruga e da lebre, que é uma fábula do Esopo, e mandei para vocês também o Apólogo, que é um conto escrito pelo escritor brasileiro Machado de Assis, que é da agulha e da linha. Então, a primeira questão é: quais são os personagens de cada um dos textos? O que os caracteriza? Então, aí nós lembramos, nosso gatinho tá aqui, ó, ele quer participar da aula, ó, quer participar da aula. Então, ó, quais são os personagens aí? Será que alguém achou alguma fábula que tem gato? Será? Então, vamos lá. Ó, quais são os personagens de cada um dos textos? O que os caracteriza? Na fábula, os personagens são a lebre, a tartaruga e a raposa. A raposa, ela aparece lá rapidamente porque ela vai ser a jurada lá da prova, né, lá da corrida, uma juíza, mas ela também é personagem. Mas vamos ver as características. A gente vai ter só as características da tartaruga. A tartaruga, vocês devem ter percebido que ela é autoconfiante, né? Ela tem confiança em si mesma. Assim como a lebre também tem muita alta confiança. Só que a lebre, ela é vaidosa, orgulhosa e ela é até arrogante, né? Assim, aquela pessoa convencida, nariz pra cima, não é? A lebre não é um pouco assim? A tartaruga ela é paciente e perseverante. O que é perseverante? Aquela pessoa que insiste em alguma coisa até conseguir, né? E a tartaruga, ela é lenta e a lebre é veloz, rápida. Vocês viram que aqui eu tô usando adjetivos? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia retomar esse assunto? Então aqui, ó, a gente tem os adjetivos, essas características, essas qualidades são adjetivos, são as palavras que caracterizam a lebre e a tartaruga. Bom, aí vocês viram que no apólogo as personagens são a agulha, o novelo de linha, né, a linha e o alfinete. Aí quais são as características? Aí você vai ver que a agulha, ela é trabalhadora. Você vai ver que a linha, ela é vaidosa, orgulhosa também, não é? E você vai ver que o alfinete, ele é ele é experiente. Agora eu já tô respondendo, né, a nossa outra questão lá de baixo. Mas é isso, então ele é experiente. E aí você talvez tenha encontrado alguma outra característica lendo a fábula. Bom,
Número 2, por que que a lebre não viu a ultrapassagem da tartaruga? Por quê, gente? Porque ela foi tirar uma soneca. Ela estava muito confiante que ela era muito veloz, muito rápida, que ela ia ganhar a corrida. Ela foi dormir um pouquinho e a tartaruga ali devagarzinho foi e passou na frente e ganhou a corrida, né? E a gente vê, né, que aí o final lá diz, né, que aquela pessoa que trabalha devagar, sem desistir, ela chega aonde ela alcança, é a moral dessa história, né? Então, a fábula sempre traz um ensinamento moral no final, então a moral dessa história é essa. Você não vê muita situação assim? Por exemplo, tem aluno que é muito inteligente, pega o conteúdo muito rápido, entende tudo, só que aí, como ele tem muita facilidade, ele não estuda, não faz os exercícios, né? E aí, ele às vezes não se dá bem por causa disso. E às vezes tem um aluno que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas ele acredita que se ele tiver paciência, que se ele se esforçar, né? Ele vai, né? Fizer as tarefas, assistir às aulas, que ele vai conseguir ter um bom desempenho. Então, às vezes no final, esse aluno que ele é perseverante, né? Igual ali a tartaruga foi perseverante, ele acaba sendo vencedor, ele acaba tendo um resultado bom no final, certo? Então você vê que esse tipo de fábula serve realmente para a vida da gente em muitas situações. Bom, mais uma, a terceira. Nessa fábula são utilizados travessões e aspas. Já no apólogo, apenas travessões. Explique para que esses sinais são utilizados nos textos. O que que eles indicam? Bom, a gente viu que para indicar as falas dos personagens, sempre que vai começar uma fala de um personagem, tem o travessão. Vocês já sabem isso, já usam isso nos textos que vocês produzem, né? E quando ali na fábula ele quer indicar o pensamento, aí ele utiliza as aspas. Nesse caso, aí você viu que tem um trechinho lá, é só um trechinho, ó. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu ultrapasso, pensou. É a lebre pensando, né? Mas isso não é regra. Você tem textos, contos, em que, por exemplo, você pode colocar as falas dos personagens entre aspas também, ou então com travessão. Aí vai depender muito da opção que o escritor faz, certo? Mas nessa fábula, os travessões servem para indicar a fala, o diálogo, e as aspas para indicar o pensamento, certo? E no apólogo só utiliza os travessões, são utilizados os travessões para indicar as falas, ok? E a nossa quarta questão, qual que é o adjetivo que caracteriza o alfinete? Olha aí o adjetivo de novo, gente. Lembrando que o alfinete, ele é um substantivo, né? E aí vamos ver qual que é a característica, a qualidade, a palavra que dá a característica, a qualidade é o adjetivo. Então, ele é malvado, ele é fofoqueiro, ele não faz fofoca, né? Ele é experiente, ele é experiente. Se você voltar lá na fábula, você vai ver um trecho que ele já tinha muita experiência, porque ele é usado muito na costura, né? Só que ele é experiente, então assim, a costureira põe ele lá ele fica. Ele não abre caminho para ninguém. Você vê que essa fábula, desculpe, esse apólogo, ele também tem uma lição aí no final, né? Só que não é uma lição assim muito otimista. Daí, né, porque às vezes não é uma lição muito otimista. Qual que é a conclusão que se chega no final, né? Qual que é a conclusão? Que quando o professor de melancolia diz, né, que eu já servi de agulha para muita linha ordinária. O que ele está querendo dizer aí? Aliás, primeira coisa, o que é melancolia, gente? Melancolia é tristeza. Então, o narrador foi lá consultar um professor de melancolia, um professor de tristeza. E aí esse professor falou, olha, eu também na minha vida, muitas vezes já abri caminho, já abri oportunidades para pessoas que não tinham nenhuma qualidade, né? Era ordinária, era comum, e que se deram bem e eu me dei mal. Porque não é isso que acontece na história da agulha e da linha?
né? A agulha trabalha, trabalha, abre caminho, mas na hora de ir para o baile, quem vai é a linha. Então, assim, a gente não tem isso muito na vida, às vezes. Tem pessoas que se esforçam, trabalham, né? Mas não recebem benefícios. E tem pessoas que, às vezes, não se esforçam muito e os benefícios vão todos para ela. Então, no final das contas, a conclusão desse apólogo é um pouco triste, é um pouco melancólica, né? Quando o professor diz, eu também já servi de agulha para muita linha ordinária, já abri muito caminho na vida, no mundo, para muita gente que se beneficiou às minhas custas e eu nunca me beneficiei, né? Então, é uma conclusão um pouco triste, mas esse é o conto do Machado de Assis. Bom, a quinta questão, como eu disse, era para vocês fazerem uma pesquisa, espero que tenham pesquisado, né? E eu vi que alguns já me mandaram as respostas, pesquisaram, alguns fizeram gravaçõezinhas de áudio com as fábulas que leram. Se vocês quiserem fazer um videozinho também curtinho, contando um pouco sobre essas fábulas, vai ser legal. A gente tem fábulas muito interessantes, né? Igual aquela do Pietro, então, né, que tem as fábulas, né? As uvas estão verdes, né? Isso até virou até meio que um ditado. Quem desdenha quer comprar, né? Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Bom, então é isso, gente. Bom, então a gente viu esse nosso conteúdo sobre fábula, a gente sempre vai retomando os conteúdos, e para a próxima aula nós vamos estudar um pouquinho das tirinhas, seguindo aquela programação que eu falei para vocês, da Prefeitura, da Secretaria de Educação de Jijoca. E aí eu vou pedir para vocês lerem uma tirinha que está no livro de vocês, na página 20. Aqui na página 20 tem uma tirinha, e aí vocês vão ler uma tirinha do Cebolinha, da Mônica, do Cascão. E aí vocês vão fazer só o exercício número 1, tá aqui, ó, a tirinha aqui. Só o exercício número 1, que na verdade tem várias letras, né? Da A, B, C, D, E, F, G, tá bom? Pra gente introduzir o nosso assunto, que é tirinha. Essa historinha aqui tá um pouco desatualizada, que vocês viram que com essa história de coronavírus teve uma história em quadrinho aí que o Cascão tomou banho, né? Ele gosta de tomar banho, mas agora ele teve que tomar banho. Tá bom, gente? E aguardo a participação de vocês. E até a nossa próxima aula. Ah, é gatinha, ó. Dá tchau, gatinha. Tá aqui no meu colo até agora, ó. Tchau.